ver se consegue. Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu, naturalmente, tenho que cumprimentar o Sr. Professor Pedro Vardelho, agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui presente hoje conosco, para responder afirmativamente a um requerimento do Partido Socialista e, em termos pessoais e também institucionais, agradecer-lhe todo o trabalho que tem desenvolvido à frente desta entidade reguladora de um setor tão complexo como é a da energia e já há longos anos atrás. Por isso, obrigado, Sr. Professor. Estamos aqui todos para trabalhar para o bem comum, que é precisamente olhar para o ambiente e a energia como um fator e uma questão decisiva para o futuro das nossas gerações. Dito isto, explicar a todos de que aquilo que temos previsto para hoje é uma audição à ERSE, representada aqui ao mais alto nível pelo seu Presidente do Conselho de Administração, e a grelha de tempo que está prevista orienta para uma apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, que foi quem teve esta iniciativa, de 3 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Professor Pedro Vardelho, com aqui um espaço temporal de 10 minutos. O Sr. Professor preparou uma apresentação em PowerPoint. Depois dessa apresentação, segue-se uma ronda de intervenções. Cada grupo parlamentar tem direito a 4 minutos, que vai começar pelo Partido Social Democrata e terminar na nossa deputada única, que já sei que não vai estar presente, e depois temos uma resposta final por parte do requerido, do nosso professor Pedro Vardelho, de 15 minutos. Isto, no total, dá cerca de 59 minutos, portanto, 1 hora. Vamos tentar cumprir todos com estes tempos, porque todos sabemos que existem compromissos a posteriori. Sem mais delongas, dou a palavra ao Partido Socialista para fazer a apresentação do requerimento e, para tal, tem no máximo 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o engenheiro Pedro Vardelho e professor e Presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, fundamentalmente, o Partido Socialista, com a apresentação deste requerimento, o que pretendia era precisamente fazer um ponto de situação em relação à forma como o financiamento da tarifa social em Portugal da eletricidade se tem vindo a desenvolver, poder fazer um balanço mais amplo daquilo que foi o histórico em relação ao número de utilizadores e aquilo que aconteceu nos últimos anos, de passarmos sensivelmente 120 mil utilizadores para mais de 700 mil utilizadores na tarifa social. Sabemos bem que o modelo de financiamento em relação a esta matéria, numa fase inicial, estava exclusivamente alocado àquilo que era parte do sistema elétrico nacional afeta aos produtores de eletricidade. Numa fase final, no último ano, houve uma mudança estratégica e política, em termos de opção política, que era, de facto, também introduzir os comercializadores no financiamento à tarifa social. Sabemos bem que a Comissão Europeia tem estado atenta a este tipo de questões, nomeadamente Espanha, existiram algumas recomendações onde, de facto, obrigou a que se pudesse imputar aos comercializadores também o financiamento da tarifa social da eletricidade. O que sabemos perfeitamente é que, neste valor que ronda sensivelmente os 150 milhões de euros, claramente há 2/3 que estão nos comercializadores e, por esta via, são 2/3 também do valor total da tarifa social que são repercutidos nos consumidores finais. Aqueles que, em determinada altura das nossas vidas, eu no caso da água, começamos a lidar com bens que são regulados, percebemos bem a forma como estas questões têm que evoluir, até por uma questão que
falamos em poupança energética, em transição climática e transição energética e, de facto, estes passos devem começar a ser dados do ponto de vista de haver uma contabilização e uma racionalização daquilo que é o consumo destes bens. Bens tão importantes como a água, mas neste caso específico a eletricidade têm tido um caminho onde aquilo que a regulamentação europeia também tem feito chegar a cada um dos 27 países. E, fundamentalmente, numa altura em que estamos a começar um ciclo legislativo, é importante para o Partido Socialista perceber se o modelo que está implementado é um modelo que, do ponto de vista do regulador, satisfaz perfeitamente aquilo que são o enquadramento europeu, mas também, do ponto de vista da aplicação de políticas públicas, ajustar aquilo que é o pensamento estratégico à volta de cada um dos partidos e ideologias políticas àquilo que são as necessidades de continuarmos a ter um sistema elétrico nacional o mais resiliente possível e, acima de tudo, peço desculpa, Sr. Presidente, mas só terminar com esta questão. E, acima de tudo, perceber se temos um sistema energético que está preparado ou está a fazer o caminho para garantirmos esta redundância. E nos últimos dias temos sido confrontados, a Europa foi criada para a era do ferro e a era do aço, o início da Comissão Europeia. E, de facto, o que se quer é que exista uma transição energética que garanta aos 27 países da União Europeia uma independência energética de outros países. E, fundamentalmente, enquadrando todas estas questões, gostaríamos que a ERSE se pronunciasse sobre este assunto e, com certeza, teremos algumas questões depois na intervenção do Partido Socialista. Obrigado ao professor Pedro Verdelho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao professor Pedro Verdelho para fazer a sua intervenção, onde temos previsto cerca de 10 minutos. Faz favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É sempre um prazer estar aqui na Comissão de Ambiente e Energia e ver caras de tempos recentes também que estão aqui. Eu, portanto, tinha então esta apresentação que ia partilhar. Esta apresentação tem 3 partes. Uma primeira parte sobre a caracterização da evolução legal da tarifa social. Uma segunda parte com números, com dados, que acho que serão muito úteis para os trabalhos da Comissão. E depois uma terceira parte sobre um estudo que é público, que está na internet, feito pela ERSE sobre a tarifa social e o quadro de financiamento possível. Portanto, são analisados vários modelos, dos quais um dos que está em vigor, para viabilizar, digamos, a questão da tarifa social. É importante relevar que, do ponto de vista do regulador, o mercado só tem sentido de existir se nós corrigirmos as falhas que esse mercado traz. E, portanto, aliás, só assim é que o mercado e o seu funcionamento pode ser eficiente, beneficiando naturalmente os consumidores e toda a economia, todos os agentes do mercado. As falhas de mercado são conhecidas, muitas resultam de restrições financeiras, info-exclusão, falha de informação. E é aqui que se coloca a questão dos consumidores vulneráveis. Portanto, esta proteção dos consumidores vulneráveis é assumida como a forma necessária para que o mercado possa funcionar na sua plenitude. E, portanto, temos que encontrar mecanismos que protejam exatamente estes consumidores vulneráveis e há várias formas, sendo que a vulnerabilidade é ampla, extravasa inclusivamente a questão do aspecto financeiro de apoio social. Portanto, é ampla, tem a ver também com conforto nas habitações, com eficiência energética e com informação e empoderamento dos consumidores, para além do tal apoio social que vamos tratar. Posto isto, eu neste slide apresento a evolução do quadro. Ele é um quadro antigo. É importante relevar que a questão da tarifa social é inclusivamente anterior a 2010. O regime tem origens em 1977, em que a tarifa social, onde tínhamos uma empresa única, e a tarifa social aparecia como uma oferta do Sistema Elétrico de Serviço Público, do CEP, na altura, em que essa oferta era uma oferta que se aplicava a todos os consumidores com menos de 1,15 kVA e com consumos no início, em 1967, 100 kWh ano, e depois foi alargando até aos 270. E este modelo
em que a elegibilidade era feita com base em características de consumo, foi mudado e muito bem em 2010, porque de facto a elegibilidade não há uma relação econométrica entre pobreza energética e características de consumo. Pelo contrário, as famílias com menos recursos têm equipamentos menos eficientes, porque exatamente a restrição é uma restrição financeira e, portanto, até têm consumos provavelmente superiores à de uma família com mais informação, com menos restrição financeira para investir em equipamentos eficientes, inclusive agora em sistemas de autoprodução. E, portanto, em boa hora, o regime foi mudado em 2010, por forma a que a elegibilidade esteja assente numa matriz social. E, portanto, este regime vigorou entre 2010 e 2014. Tínhamos um conjunto de beneficiários de prestações sociais que estão identificadas na primeira linha. A potência estava limitada a 4,6 kVA e o desconto era um desconto que garantia. O desconto era um desconto calculado pelo regulador por forma a que a variação anual destas tarifas estivesse limitada a um crescimento de 1% ao ano. Este regime foi depois complementado com um regime de apoio social extraordinário em 2011, quando foi introduzido um agravamento do IVA na fatura de eletricidade e mais tarde, em 2014, a lista de beneficiários foi alargada e introduziu-se inclusivamente um critério de rendimento, que foi na altura 4.800 euros, acrescido 50% por cada elemento agregado familiar, e modificou-se a regra do desconto, da aplicação de desconto. O desconto passou a ser definido por despacho e foi na altura, despacho do membro do Governo responsável pela área de energia, e foi na altura definido em 20%. O regime evoluiu depois na Lei número 7 em 2016, introduzindo-se uma aplicação automática dos critérios, cruzando várias bases de dados fiscais, apoios sociais e instalações elétricas, de forma a que o regime pudesse ser aplicado de forma automática. Foi revogado o ASESE, integrando na tarifa social, e, portanto, o desconto global passou a ser, então, definido nos 33,8%, que é o valor que temos tido até hoje. Esta lista de beneficiários foi sendo adicionada de outras matrizes sociais que estão registadas na Segurança Social, que estão aqui descritas neste slide, e, por fim, em 2022, alargou-se também o critério de rendimento, passando para os 6.272 euros, que é o valor que é aplicável hoje. E agora, recentemente, portanto, no final do ano passado, foi introduzida uma alteração no universo de agentes financiadores da tarifa social. Antes, os produtores eram os únicos financiadores e houve uma alteração de forma a todos os agentes de mercado serem chamados a financiar a tarifa social. É importante referir que os próprios operadores de redes também são chamados a suportar custos com a tarifa social, porque toda a mecânica e desalinhamentos entre o apoio e os recebimentos do lado da oferta são suportados pelos operadores de redes. Bom, porque é que esta alteração foi feita? Havia contingências no modelo antigo. Estas contingências estão-se a materializar. Nós temos, inclusivamente, litígios pendentes e estão a ser colocadas ações judiciais sobre o modelo de financiamento anterior, porque realmente todos os agentes do lado da oferta não eram chamados a suportar o financiamento. E, portanto, isso introduziu algumas fragilidades que foram reconhecidas num acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia e que, portanto, são elas que estão na base destas ações de litigância que estão a surgir. Já temos duas apresentadas e sabemos que há outros dois processos que estão em distribuição. Indo agora à caracterização, aqui apresento alguns slides sobre a caracterização. Aqui é o número de clientes e, portanto, neste slide consegue-se perceber o incremento em função dos vários diplomas que foram sendo aprovados
alguns por lei, outros por decreto-lei. Aqui temos o valor do desconto recebido pelos consumidores vulneráveis da tarifa social, portanto é um valor de desconto em percentagem e, portanto, hoje o seu valor assume os 33,8%. Isto representa cerca de 156 euros por ano para uma família em média. E aqui temos, neste outro slide, a percentagem de consumidores que são objeto da tarifa social. Estamos a falar de um valor de cerca de 12%. É importante referir que, por exemplo, em França e Grã-Bretanha, o Reino Unido, a percentagem em causa é 13%. Noutros países é bastante superior. Por exemplo, na Irlanda temos um conjunto de 29% de agregados familiares a ser apoiados com mecanismos semelhantes. E, enfim, o nosso valor está na ordem dos 12,1%. Aqui temos o valor do custo do financiamento. É uma materialidade significativa, estamos a falar de valores sempre acima de 100 milhões de euros. Portanto, a estimativa para nós em 24 é na ordem dos 136 milhões de euros. E depois tenho mais 2 slides que mostram a desagregação por tecnologia, ou seja, por tipo de centros eletroprodutores que suportam a tarifa social, térmicas, hídricas, grandes, pequenas e agora mais recentemente os comercializadores, e por grupo empresarial. Portanto, aqui temos este mapa, acho que é relevante, temos este mapa em termos de grupo empresarial, quem são as empresas do lado da oferta que suportam e partilham este financiamento. Este quadro, que é relevante, é acompanhado no anexo por uma tabela onde estão os valores que podem ser melhor representados. Eu, por fim, tenho só uns slides onde se apresentam 3 modelos possíveis que estão no tal estudo da ERSE de 2019 e que pode ser acedido através do link no final deste slide, onde se identificam as vantagens e desvantagens destes modelos de financiamento, numa perspectiva de neutralidade para o mercado, transparência na reflexão de custos e simplicidade administrativa e de monitorização. Sendo que, naturalmente, do ponto de vista do regulador, a preferência é que este tipo de apoio, porque estamos a falar de políticas públicas, é que este tipo de apoio seja, este é o primeiro ótimo, seja suportado diretamente pelo Orçamento de Estado. Um segundo modelo é um modelo, e acho que este aspecto é relevante, é um modelo em que o custo aparece refletido diretamente nas tarifas dos consumidores. É uma decisão política e, portanto, é uma forma de recolher o financiamento, é o segundo ótimo, digamos assim, portanto, não é suportado pelos agentes de mercado e portanto, aparece de forma transparente explicitado. Há exemplos desta situação, uma delas é a CAV. Eu queria chamar a atenção que a CAV, que foi aprovada na Lei 30 de 2003, tem uma materialidade de cerca de 180 milhões de euros e que é paga e refletida nas tarifas de eletricidade. Materialidade superior ao custo de financiamento da tarifa social. Portanto, este seria, digamos, uma opção que, do ponto de vista regulatório, seria um segundo ótimo. O terceiro ótimo, porque prevalece, é importante dizer, prevalece a necessidade de combater a falha de mercado. E, portanto, temos que encontrar formas de implementar essa situação. O terceiro ótimo é este, que está aqui, é o modelo que está em vigor, em que todos os agentes do lado da oferta são chamados a suportar o financiamento com digamos, o combate, a necessidade de combater esta falha de mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Excedeu um pouco, mas tendo em conta a qualidade da apresentação e não tendo chegado aos 33% da tolerância, eu deixei-o falar porque acho que valeu a pena para todos. Pronto, feita esta intervenção inicial da IERSE, passamos agora à ronda de intervenções, para as quais cada grupo parlamentar tem cerca de 4 minutos. Eu ia pedir aos grupos parlamentares que tentassem respeitar este tempo e, sem mais delongas, começamos pelo Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da ERSE e Sras. e Srs. Deputados e, de uma forma clara, agradecer-lhe o facto de vir aqui hoje. E eu diria que a tarifa social da energia é uma medida que protege pessoas com baixos rendimentos e beneficia cerca de 700 mil famílias. E esses números fazem-nos refletir um pouco sobre aquilo que foram os últimos 8 anos de governação e que, de facto, é necessário e urgente colocar o combate à pobreza, em particular, não somente à pobreza energética, como uma prioridade nacional. Aliás, nós dissemos a semana passada, em plenário, a propósito daquilo que foi a redução do IVA da eletricidade, que temos que ter, de facto, medidas direcionadas que vão muito para além daquilo que são as políticas de proteção ao consumo e que, no fundo, eu diria que o Governo Socialista falhou em resolver. Até porque este tipo de medidas, como a tarifa social, que hoje aqui falamos, é um exemplo, apesar de serem necessárias, de que não resolvem o problema na sua raiz. E acaba, no fundo, por implicar alguns encargos adicionais para os consumidores. O Decreto-Lei de 104 de 2023, de 7 de novembro, do anterior Governo, abriu a porta à possibilidade, como disse, dos comercializadores repercutirem o custo da tarifa e, no fundo, o que veio fazer foi aumentar o preço final da fatura para todos os consumidores. Aliás, a este propósito, não podemos deixar de considerar, no fundo, um pouco irónico, que a iniciativa de chamar o regulador para explicar este modelo de financiamento da tarifa social venha pela mão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando foi precisamente esse Governo, onde o Partido Socialista governava, que foi autor desse decreto-lei. Não sendo o mesmo Governo hoje em dia, ou seja, não o mesmo partido, a minha pergunta é se, de facto, estavam à espera de aprovar a primeira redução do IVA para depois da eletricidade, para conseguir equilibrar aquilo que eram as contas da tarifa social. E é pena que não tenha existido a mesma iniciativa de pedir explicações sobre as medidas de impacto negativo no bolso dos consumidores, quando o Partido Socialista ainda era Governo, e que o tenha, de facto, reservado para poder fazer agora. E há coincidências, de facto, que eu não posso deixar de o dizer aqui. Ao mesmo tempo que havia a publicação do Decreto-Lei, o 104, foi publicado um despacho conjunto, o 11.035, em 27 de outubro. E nesse despacho conjunto, o Governo afetava 565 milhões à redução do déficit tarifário do Sistema Elétrico Nacional. Ou seja, no fundo, ao mesmo tempo, o Governo emitiu 2 atos com efeitos contrários. Um que permitia baixar a fatura e o outro que iria aumentá-la. O despacho que reduzia a fatura surtiu efeitos a partir de janeiro de 2024, baixando, nessa data, o valor da fatura ao consumidor final. Enquanto que o decreto de lei iria implicar um aumento da fatura final aos consumidores e isto ficou dependente da operacionalização da ERSE. Sendo certo que foram conhecidas em dezembro as tarifas e os preços para a energia elétrica, que iriam vigorar em 2024, no fundo, é aí que é explicado as alterações das tarifas regulamentadas, não foi prevista uma aplicação operacional das alterações do modelo de financiamento da tarifa social. Assim, só em abril de 2024, já após as eleições legislativas, é que a operacionalização do financiamento é conhecida com a publicação das diretivas 3 e 4, parte da ERSE. Em suma, a diminuição do valor da fatura, por via da injeção dos 566 milhões de euros, que se fez sentir rapidamente na fatura dos portugueses, logo em janeiro, o mesmo não sucedeu, no fundo, com o aumento do custo por via do financiamento da tarifa social. Isto apesar dos 2 atos, como disse há pouco, terem sido quase simultâneos por parte do Governo. Presidente, peço que... Vou colocar as questões, até porque, de uma forma rápida. A ERSE estima que em 2024 a tarifa social de eletricidade custará 44,4 milhões de euros aos produtores, 92,1 aos comercializadores. Além disso, há retroativos de 14,8 milhões de euros referentes ao período de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2023, que terão que ser pagos agora. E temos o caso da EDP, que já levantou esta questão que vai cobrar aos consumidores, e eu aqui pergunto de uma forma muito clara.
Uma vez que o decreto de lei aprovado, ainda no ano passado, estão valores em dívida desde novembro, como há pouco disse, significa que terão que ser pagos ou não juros sobre esses valores. E se for afirmativo, qual é que é o valor desses juros e quem é que, enfim, últimos vai pagar? Que medidas específicas, e vou terminar já, Sr. Presidente, foram ou estão a ser consideradas pela ERSE para assegurar o cumprimento dos princípios da maior abrangência da cadeia de valor e não da discriminação enunciada no preâmbulo do decreto-lei? De que forma a ERSE pretende comunicar e esclarecer os consumidores sobre esta mudança e os impactos, garantindo transparência no processo? Quais são as expectativas de longo prazo da ERSE para equilibrar o financiamento da tarifa social entre os diferentes agentes do mercado? E, por último, no fundo, vão ou não vão pagar os consumidores em qualquer modelo de financiamento? O Sr. Professor afirmou, e com razão, que é uma escolha política. Essa escolha foi tomada ou não por parte do Governo anterior? Muito obrigado, Sr. Deputado. Informar que Peço desculpa. teve aqui cerca de 2 minutos acima daquilo que estava estipulado, cerca de 50%, e, portanto, esta tolerância, no mínimo, terá que ser dada a todos os grupos parlamentares e peço desde já desculpa a todos os seus deputados. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que terá 4 minutos mais 50% de tolerância. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a intervenção do deputado Hugo Carvalho e, de facto, vejo-me na obrigação de dizer, e para que não falhem, e para que o PSD não falhem, o Oliveira. Mas pode ter sido escrito pelo Hugo Carvalho, não? Peço desculpa, deputado Hugo Oliveira. A questão, pelo menos só clarificar alguns destes pontos, numa base inicial no início de tarifa social, a base incidia sobre os 4.200 euros, terminamos em 2023 com um valor de base de incidência para o cálculo da atribuição da tarifa social de 6.287 euros. Ou seja, esta falha que o PSD acusa ao PS de ter aumentado o número de beneficiários de tarifa social e por essa via ter aumentado a tarifa em Portugal, o PSD falha. E também o PSD falha num aspecto em que, por exemplo, países como a Irlanda, em que muitas vezes os países à direita do Partido Socialista, os partidos à direita do Partido Socialista, configuram como um país de referência de inovação, onde os índices de I+D têm atração de investimento enorme para o espaço da Irlanda. Por exemplo, o número de pessoas apoiadas na tarifa social na Irlanda é 29%, quando em Portugal andamos na ordem dos 12%. Ou seja, desse ponto de vista, eu penso que não é uma comparação justa feita pelo deputado Hugo Oliveira e pelo PSD ao PS em relação a esta matéria, a comparação com outros países europeus. Fundamentalmente, o que tem em cima da mesa nesta questão é a pergunta que os portugueses no dia-a-dia fazem. Como é que é possível, ou se é possível, os resultados operacionais das elétricas em Portugal são conhecidos e são do conhecimento público de cada português e, de facto, há sempre esta tentação, Sr. Presidente, de dizer, mas se as elétricas têm tantos lucros, porque é que não afetamos parte desses lucros ao pagamento da tarifa social? Esta pergunta é uma pergunta que eu, eventualmente, conheço a resposta e percebo o que é que está associado a ela, mas eu gostava que o regulador clarificasse o porquê da não afetação dos lucros das elétricas ao financiamento da tarifa social. Parece-me que é particularmente importante continuarmos a desenvolver um modelo onde, de facto, seja enquadrável, sendo o Partido Socialista um partido europeísta e estando enquadrado e assumindo aquilo que são os desafios da transição energética, não faz sentido trazermos dívidas existenciais como aquelas que o PSD aqui trouxe em relação à manutenção o financiamento de toda a dinâmica de OPEX e CAPEX do sistema elétrico nacional. Eu acho que o discurso, no momento atual, não deve entrar por aí, mas, no entanto, se acharmos que o combate político entre o PS e o PSD deve fazer esse caminho, que não é a minha vontade, também temos condições para o poder fazer. A forma como este enquadramento se põe, sabemos perfeitamente que quando é introduzido no final do ano uma alteração legislativa onde o Partido Socialista introduz a questão dos comercializadores, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe se essa decisão do Partido Socialista foi ou não de acordo com aquilo que era o enquadramento e os outros países europeus e se de facto tínhamos muita margem ou não para que não tivesse sido feito desta forma. Os regulamentos sociais, de acordo com aquilo que é também algum enquadramento europeu, muitas vezes encaixam-se na perspectiva de poder o Orçamento de Estado
ter um regulamento específico para o financiamento destas questões. E a minha pergunta, Sr. Presidente, atendendo a que apresentou os 3 modelos de financiamento da tarifa social, seria nesta terceira perspectiva que é que está em funcionamento, onde temos os produtores, os comercializadores, se pode existir oportunidade ou possibilidade, por exemplo, ou do Fundo Ambiental ou do próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social, por via daquilo que são os apoios sociais, criar um mecanismo de financiamento que complemente numa solução tripartida o financiamento da tarifa social em Portugal. Fundamentalmente é esta a posição do Partido Socialista. Eu sei que o Partido Socialista governou durante os últimos 8 anos, coisas que fizemos bem e outras, com certeza, não à altura daquilo que eram as decisões de grande parte dos portugueses, mas, no entanto, aquilo que mais me preocupa, ou aquilo que mais nos preocupa ao Partido Socialista, é continuar a manter um sistema que consiga garantir que Portugal, em primeira linha, deixa de importar 38, sensivelmente 1/3 da energia, e podermos ter aqui um aumento da produção de renováveis, e se o modelo que estamos a garantir, onde estamos a falar da tarifa social neste momento, é um modelo que garante que o sistema vai conseguir dar continuidade ao financiamento e à política de investimentos em matéria de produção de energia solar, energia eólica e todas as outras fontes renováveis. Basicamente era ter a visão, mas terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe, é sempre um gosto absolutamente enorme ter o professor Pedro Verdeiro nesta casa e, acima de tudo, eu acho que é o verdadeiro exercício da política pública, faz-se nesta relação que a entidade reguladora dos serviços energéticos tem para com os deputados da Comissão de Ambiente e Energia. E, de facto, eu acho que é o tipo de audições que nos enriquecem muito, às vezes põe alguma animosidade no debate político, mas ajudam-nos a melhorar e a ter uma visão de prospectiva em relação à forma como devemos tomar, mudar ou novas alternativas de medidas de política para o país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. E passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, também com 4 minutos, com 50% de tolerância, caso seja necessário. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Presidente da ERSE, de facto, de estar presente e de vir aqui a esta Comissão prestar os esclarecimentos. Senhores deputados, a tarifa social de eletricidade é um reflexo da má governação dos últimos anos. O número de famílias apoiadas tem vindo a aumentar de ano para ano, o que nos indica que há cada vez mais famílias pobres a ter de beneficiar deste apoio. Os sucessivos governos têm falhado em desenvolver o país e criar riqueza, o que faz com que a atribuição destes apoios seja essencial para impedir que a miséria se alastre a uma parte cada vez maior da população. A verdade é que foram muitos anos de políticas socialistas e agora estamos onde estamos. O Chega entende, por isso, que a tarifa social é, no contexto atual, um apoio necessário. Mas o que nos traz aqui hoje não é discutir os méritos da tarifa social, mas sim o seu financiamento. Por princípio, somos favoráveis a que a ação social promovida pelo Estado deva ser financiada pelo Orçamento de Estado. Aliás, não somos só nós que o defendemos, mas a própria DECO, a maior Associação de Defesa do Consumidor em Portugal. Refere a DECO que, dessa forma, e cito, seria assegurada a não discriminação e progressividade e que a decisão de cobrar ou não este custo aos consumidores não deve ficar nas mãos dos comercializadores, porque pode promover falta de transparência na formação de preços. Para além disso, esta medida pode ter impacto na concorrência, tendo em conta que alguns comercializadores têm capacidade financeira para absorver este custo, não cobrando ao consumidor final, e outros, de menor dimensão, têm de o incluir na fatura da eletricidade. No entanto, esta medida, desde o seu início, tem sido financiada nos termos do número 1 do artigo 199 do Decreto-Lei 15 de 2022, por todos os titulares de centros eletroprodutores com fonte de energia primária não renovável e os aproveitamentos hidroelétricos com potência de ligação superior a 10 MVA. Ou seja, os produtores baseados em combustíveis fósseis e as grandes barragens. Os custos com a tarifa social não podiam ser repercutidos nas faturas de eletricidade das famílias. Este detalhe é importante. Na verdade, no nosso entender, o facto de assim ser justifica, de certo modo, que a tarifa social não seja suportada diretamente pelo Orçamento de Estado, mas sim pelas empresas mais poluidoras ou com os consumos mais intensos de recursos ambientais como a água. Com as alterações promovidas pelo Decreto 104 de 2023, os custos da tarifa social são agora distribuídos pelos produtores, pelos grandes consumidores e pelos comercializadores,
que por sua vez transferem o que conseguem para o consumidor final, as famílias. Ou seja, onde antes as grandes empresas elétricas pagavam 100%, agora pagam cerca de 1/3. Onde antes os comercializadores e os consumidores pagavam 0, agora passam a pagar cerca de 100 milhões dessa fatura. Pelo menos é o que temos agora para o ano de 2024. Isto significa, na prática, que à 25ª hora, e já depois de o Primeiro-Ministro se ter demitido, foi aprovada uma isenção fiscal para as grandes empresas elétricas e um aumento de impostos para as famílias a partir de abril deste ano. Só se pode concluir que esta medida é um desastre do ponto de vista social. E já que falamos do ponto de vista social, pagam os produtores, renováveis ou não, pagam os comercializadores, pagam os consumidores e a única empresa que não paga é a REN. Uma empresa que paga milhões de euros em salários aos gestores não pode contribuir nem com 1 cêntimo para a tarifa social. Sr. Presidente, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Em primeiro lugar, qual é a posição da ERSE sobre o facto de a tarifa social de eletricidade deixar de ser suportada pelas grandes empresas elétricas e passar a ser paga, na sua maior parte, pelas famílias? Em segundo lugar, se acha socialmente justo que uma empresa da dimensão da REN não contribua nem com 1 cêntimo para a tarifa social? E a terceira e última questão é uma questão relativamente ao seguinte. É público que, enquanto a ex-secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura, exerceu o seu mandato, havia pelo menos um membro do seu gabinete que era e é funcionário da REN. Sabe-nos esclarecer se esse funcionário, em particular, participou no processo que resultou na aprovação deste decreto-lei? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós teríamos agora mais 4 grupos parlamentares para poderem fazer a sua intervenção. Infelizmente não estão presentes. E não estando presentes, vamos de imediato passar à resposta total do Sr. Professor Pedro Verdelho na qualidade de requerido. Tem 15 minutos, mas mais uma vez vai gozar aqui de um período de tolerância na ordem dos 50%, se for necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu julgo que um dos temas que foi apresentado tem a ver com a reflexão destes custos ou não nos consumidores. E numa perspectiva em que o anterior regime não permitia essa reflexão e que o novo regime permite essa reflexão. E parece-me que essa interpretação tem muito a ver como nós perspectivamos que o mercado funciona. E eu queria chamar a atenção que nós neste mercado temos empresas que estão nos dois lados da equação, que atuam na produção e atuam na comercialização. E, portanto, acharmos que, nesse sentido, que há uma diferença entre os dois modelos, essa perspectiva não me parece que seja adequada, exatamente pela forma como o mercado está estruturado. E também porque pressupõe, quando nós consideramos que no anterior modelo era impossível aos produtores refletirem custos, pressupõe que toda a energia é transacionada no mercado de curto prazo, que não há mercado de futuro, que não há contratos de preços firmes para mais largo, para períodos de tempo mais alargados. Eu queria chamar a atenção que quando nós estamos na dimensão de largo prazo, o preço que é descoberto e o preço que aparece nesses produtos tem a ver com os custos médios totais, com os custos totais médios de longo prazo. Não tem a ver com o custo marginal de curto prazo. E o mercado e a complexidade do mercado tem a ver com tudo isso. Daí que o modelo anterior permitia a reflexão de custos. E isto tem que ser assumido. O que nós estamos é evidente que a mudança de um regime para o outro cria efeitos distributivos entre agentes de mercado. Por exemplo, os agentes de mercado que não tinham interesses na geração, e também é muito questionável esta questão, porque esses agentes de mercado também, a não ser que tivessem a vender sempre a curto prazo e a comprar energia no mercado spot,
o que não é a generalidade. Portanto, mesmo os agentes de mercado, que estão só no lado da comercialização, mas têm uma prática de oferta de preços firmes, que aliás é o que os consumidores residenciais em particular valorizam, pressupõem que estão a contratualizar e a comprar energia a largo prazo. E, portanto, os custos da tarifa social estão lá nessa dimensão, porque o largo prazo reflete toda a estrutura de custos. Volto a referir custos eficientes, não os ineficientes. Porque aqueles agentes que são ineficientes, entretanto, saem do mercado e são obrigados a sair do mercado. Eu penso que este é um tema que foi apresentado aqui em diversas questões que foram colocadas, intervenções, e eu acho que era importante clarificar. Sobre a questão dos juros, certo, e aí centra-me também na questão da REN. Os operadores de redes estão envolvidos no processo. Os operadores de redes suportam eles estes desalinhamentos porque os consumidores sociais estão a receber o apoio imediatamente. E o perfil e esse apoio, por forma a ser neutro para o mercado, é um apoio que está embebido na tarifa social, nas tarifas de acesso às redes, que são cobradas pelos operadores de redes. E são os operadores de redes que, no fundo, apresentam à cabeça esses descontos e que mais tarde vão receber dos produtores. E há um desalinhamento entre os dois perfis. E, portanto, esses desvios são inteiramente suportados pelos operadores de redes e não são reconhecidos. É importante referir isso. Mas, naturalmente, há juros, conforme for referido, porque, em particular, pois as decisões de lei foram tomadas e a decisão relatória, porque a decisão relatória obriga, por lei, somos obrigados a seguir processos transparentes de consulta aos interessados, aliás, inclusivamente para legitimar a decisão. Portanto, há uma consulta aos interessados, é dado o período legal, é ouvidos os stakeholders que estão representados nos nossos conselhos tarifários e só depois de todo esse exercício concluído é que é tomada a decisão e é aprovada. E, portanto, houve aqui uns meses de desvio, houve também uns meses de aplicação entre o quadro, entre o financiamento de 2023 e depois a decisão, e naturalmente essa questão tem encargos financeiros. Os encargos financeiros são menores, não estamos a falar de juros de mora, são coisas menores que estão calculados com base nos ajustamentos utilizados na calculatória tarifária, que tem muito a ver com o custo da dívida dos operadores de redes, que é relativamente razoável, porque são empresas que estão imunizadas do risco e, portanto, esse custo da dívida, do financiamento, é relativamente reduzido, beneficiando os consumidores. Portanto, é deste tipo de encargos financeiros que foram incluídos nesta operativa. Importava também esclarecer que as variações tarifárias que nós anunciamos quando se tomou a decisão das tarifas para o próximo ano, nomeadamente as tarifas reguladas, incluíram previsões sobre o financiamento da tarifa social. Portanto, não houve aqui nenhuma... todo o exercício tarifário é um exercício tarifário feito com base em previsões, aliás, escrutinadas pelos nossos conselhos tarifários, onde estão os stakeholders todos. É um exercício tarifário que integra todas as previsões de custos que são esperados para o próximo ano e é evidente que a ERSE, quando está a fazer a calculatória tarifária para o próximo ano, sabe que este custo vai aparecer, apesar de ter aparecido em março, mas que vai aparecer e portanto, foi incluído nessa calculatória e no anúncio que foi efetuado. Sobre a alteração do financiamento da tarifa social, nomeadamente através do Decreto-Lei 104/2023, era aconselhável fazê-lo, porque havia litigância. E essa litigância era esperada e materializou-se. E se não fosse feito, tínhamos uma contingência no setor de mais de 500 milhões de euros. Porque se nada fosse feito,
nós teríamos todos os valores da tarifa social, do financiamento da tarifa social dos últimos anos seriam considerados nesse processo de litigância. E, portanto, esta questão da transição do modelo para um modelo mais equilibrado do ponto de vista da sua afetação entre os vários agentes de mercado era aconselhável que fosse feita, exatamente para desonerar os consumidores do pagamento desta contingência que, como aliás está numa das figuras, é de cerca de é mais de 100 milhões de euros por ano e, portanto, representaria uma materialidade superior a 500 milhões de euros. O modelo misto, naturalmente, é uma boa opção, parece ser uma boa opção, portanto, uma calibração entre... Aliás, porque permitia até descobrir de forma muito clara que trata-se de uma medida de policy, de políticas públicas, e, portanto, haver um modelo calibrado entre, provavelmente, o atual regime e financiamento público, pois seria o mais, diria eu, seria um aperfeiçoamento do modelo que temos hoje. A REN, sobre não pagar, já referi, portanto, todos os operadores de rede estão também envolvidos nesta mecânica, é preciso referir isso, porque têm custos com a sua operação, têm custos com o desalinhamento entre os perfis de recepção e os perfis de aplicação do desconto, e são eles, de facto, que são chamados a suportar este custo, embora explicitamente não estejam naqueles quadros. Sobre a questão do funcionário, do meu gabinete, não percebi a questão. Eu não sei se o Sr. Presidente já terminou as respostas todas e só falta esta. Eu penso que há sim... Então, mas faz favor. Eu penso que sim, penso que consegui responder... Posso Deputado, clarificar esta terceira faz questão? favor. Eu julgo que pode ter havido aqui algum... Portanto, é uma questão, é público, portanto, isto trata-se do gabinete da ex-secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura, em que havia pelo menos um membro do seu gabinete, que era e é funcionário da REN. Não do seu. Do seu, da ex-secretária de Estado. Do seu dela. Portanto, e era para saber se nos podia esclarecer se este funcionário participou, enfim, num processo, teve alguma participação neste processo de aprovação do decreto-lei. Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais alguma interpelação à mesa, no sentido de ver alguma coisa que mereça ser esclarecida, que não tenha sido esclarecida, porque este é o momento e assim o Sr. Professor daria uma resposta conjunta a tudo aquilo que falta. Bem, se não, faz favor, Sr. Professor. Sim, obrigado pela clarificação, pensei que era do meu gabinete. Pronto. Sim, quer dizer, eu penso que as questões foram claras e quer dizer, na minha intervenção penso que terei contribuído para esclarecer novamente. Eu penso que é importante reforçar esta ideia, portanto, ter um mercado a funcionar sem nos preocuparmos com a resolução das falhas de mercado é um erro tremendo. E, portanto, há várias falhas de mercado, esta da vulnerabilidade é uma delas, também há outras como, por exemplo, a eficiência energética, a promoção da eficiência energética, e portanto, são esse tipo e temos exatamente que utilizar a policy, calibrar a policy de forma adequada para exatamente ultrapassarmos essas falhas de mercado. Há depois, naturalmente, para ultrapassar essas falhas de mercado, em algumas situações é necessário financiamento. E, portanto, do ponto de vista do financiamento, nós temos uma preferência muito que é manifesta por ser financiamento público, do orçamento,
mas apresentamos 3 modelos possíveis que estão nesta apresentação, e o último modelo, que é um terceiro, é o terceiro modelo, um terceiro ótimo, é exatamente este que está aqui. A calibração entre modelos mistos é naturalmente um aperfeiçoamento da policy que pode ser perspectivado. Muito obrigado. Interpelação, Bernardo, força. Uma interpelação à mesa, exatamente. Pronto, uma vez tendo clarificado a questão e tendo o Sr. Presidente da ERSE, creio eu, percebido após a minha clarificação, eu julgo que não tenho percebido que tenha respondido, mas era só para perceber. Enfim, se tem alguma resposta para dar, pode não saber, pode não... Há pergunta, mas espera-me. A última pergunta relativamente lá ao gabinete. Sim. Qual é a pergunta no concreto que o Sr. Deputado quer Se fazer? tem conhecimento que, se este membro que ainda é funcionário da REN ainda, se teve alguma participação neste decreto-lei, na elaboração deste decreto-lei. E qual é que foi? Confesso que não sei, tenho que perguntar, será uma pergunta a fazer à própria. Não é? As rondas já foram feitas, que não fique nada por esclarecer. À pergunta do Sr. Deputado Bernardo Pessanha, teve aqui a resposta, se tem conhecimento ou não. O Sr. Presidente disse que não sabe, é uma resposta que a todos nós nos satisfaz, e eu creio que não vale a pena entrar aqui em diálogo, muito menos fazer ordens quando não existe desordem, mas faz favor. Não, Sr. Presidente, é só para ficar muito claro um ponto de ordem à mesa, que não é a competência do Sr. Presidente da ERSE saber questões que não são da sua responsabilidade. É que pode parecer num vídeo que é uma coisa completamente diferente, não é a competência do Sr. Presidente da ERSE, naturalmente. Obrigado. Eu acho que isso deve ficar claro. Força, Sr. Deputado. Peço desculpa e recentrando, e se não me levarem mal, só por uma questão que ficou aqui e que estava ao Sr. Presidente. Eu, na altura, perguntei-lhe como é que a ERSE pretendia comunicar e esclarecer aos consumidores a mudança dos impactos. E o que é que isto, para garantir a tal transparência do processo, que disse que é necessário ter, qual é que seria esta forma, no fundo, como é que querem comunicar isto aos consumidores? Se o vão fazer, era importante perceber, apenas isto. Peço desculpa que não fico. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, se tiver essa condescendência de poder ter aqui um exercício complementar. Sim, claro. Portanto, nós, vamos lá ver, a repercussão deste custo, este é um encargo do lado da oferta, e, portanto, a repercussão é a decisão dos vários agentes do mercado. Sendo que é importante reforçar, o custo já lá estava e está lá. E, portanto, o que está a haver é um efeito distributivo entre os agentes de mercado. Não é um efeito de volume. E, portanto, na perspectiva de longo prazo, a reflexão já era feita e continua a ser feita. E, portanto, mas cabendo, naturalmente, a cada agente de mercado decidir como é que é feita a sua repercussão, sendo que alguns já anunciaram que não o fazem e outros anunciaram que o vão fazer. E muito provavelmente, diria eu, que aqueles agentes de mercado que estão muito numa perspectiva de preço marginal, reflexão imediata do custo, tenderão a refleti-lo, e os que estão numa perspectiva de reflexão de custos mais de longo prazo, com custos médios, já refletiam. E, portanto, tenderá, nesse tipo de contratos, a não ser observada nenhuma alteração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. Damos assim por terminada a nossa audição ao Sr. Presidente da ERSE, a quem eu mais uma vez agradeço penhoradamente a sua presença cá. Muito obrigado. Nós vamos ter a segunda parte da nossa reunião. Eu daria aqui 15 minutos de pausa para podermos fazer outras coisas e voltamos cá para a nossa reunião ordinária.